Olá, meus queridos alunos, estamos de volta para darmos sequência ao estudo do livro de Josué, né? E neste momento eu quero te convidar, se você é novo por aqui, para se inscrever também no canal. Então, clique lá no botãozinho vermelho, se inscreva, e não se esqueça também de acionar o sininho das nossas notificações. Se você também quiser compartilhar essa aula, fique à vontade, sinta-se bem. E para você que já é aluno, continue aí com a sua Bíblia do lado, lendo, fazendo a leitura das referências que estamos citando aqui. E não deixe de ler também o seu livro módulo, que faz parte do nosso curso, que estamos estudando acerca dos livros históricos da Bíblia Sagrada. Dando continuidade agora nesse último e derradeiro vídeo para nós encerrarmos essa análise panorâmica acerca do livro de Josué, eu quero mostrar para vocês o quadro aqui que trata da árvore genealógica dos descendentes de Jacó, que aí compreende as 12 tribos que tomaram posse, que receberam herança territorial. Então nós temos ali Jacó e as suas esposas. Primeiro nós temos Zilpa. Então, de Zilpa foi gerado Gade e Aser. Como vocês estão percebendo, né? Gade e Aser. De Lia foi gerado Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e Diná. Isso, Diná. Teve uma mulher também ali no meio, né? Às vezes a pessoa faz a leitura rápida e temos o mau costume de não analisar os detalhes e pensamos que Jacó só teve filhos homens, mas não. Teve também uma mulher ali, Diná, filha de Lia. Depois nós temos Raquel, com os dois filhos José e Benjamim. José, que foi aquele filho muito amado por Jacó, e você conhece a história. E de José vieram Efraim e Manassés, como nós citamos no vídeos anteriores acerca da posse, que não aparece o nome José, mas aparece o nome dos seus dois filhos, Efraim e Manassés. E temos Bila, Bila que gerou Dan e Naftali. Tá? Então esses foram os nomes dos patriarcas que compreendem as 12 tribos de Israel que tomaram posse na conquista de Canaã pela estratégia e liderança desse grande estrategista chamado Josué. Muito bem. E aqui está o mapa, né? As 12 tribos já assentadas nos seus respectivos territórios. No lado leste do Rio Jordão, nós temos ali as duas tribos e meias de Ruben, Gade e Manassés. E no lado oeste do Rio Jordão, quando Josué faz a travessia com o povo do outro lado, então ele acaba a sua conquista, né? Ele conclui a conquista das terras que estavam ao oeste do Jordão e faz o assentamento ali de Simeão, Judá, Benjamim, Efraim, Dan, mais a outra metade da tribo de Manassés, né? Depois Issacar, Zebulon, Aser e Naftali. Então está aí para você, né? Claro que você pode acessar outros mapas, você pode, nesse caso aqui é um mapa político, mas tem também um mapa físico, né? Enfim, existe também um mapa cronológico das conquistas e você pode fazer também essa pesquisa para enriquecer o seu cabedal de conhecimento acerca desta conquista, tá? E para nós darmos prosseguimento, quero mostrar mais um quadro para vocês aqui e encerrar falando sobre os pontos relevantes acerca deste livro. Primeiro ponto relevante é a palavra que aparece, ou o termo que aparece em torno de todo o contexto. Se nós fôssemos escolher um termo, uma palavra para definir, para resumir todo o contexto, seria a palavra conquista. Isso mesmo, porque você percebe que o livro ele trabalha em torno dessa ideia de conquistar. Conquistar, ou seja, é o cumprimento das promessas que Deus havia feito durante toda a peregrinação pelo deserto, revelando a Moisés, né? E agora Josué, que foi forjado nessa peregrinação, está diante da terra que ele deveria conquistar. Então a palavra-chave ali é conquista. O versículo-chave que eu quero destacar para vocês aqui, ou a parte do versículo mais importante, é do capítulo 1 e o verso 8, quando Deus, através de Moisés, dá instrução para Josué. E ele diz, ó, este livro da lei não se apartará da tua boca, mas nele meditarás dia e noite, a fim de que possas
observar e fazer tudo que está nele, de acordo com o que está nele, né? E porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então a conquista estava relacionada não apenas às estratégias e ao poderio militar, estava relacionada também à obediência à lei do Deus de Israel. E o capítulo que eu quero destacar para vocês é o capítulo de número 24. Tá? Por quê? Porque no capítulo de número 24, Josué já está ali próximo dos seus últimos dias, né? Ele percebe que vai haver uma transição, e eu quero abrir aqui um parênteses para explicar que os momentos mais críticos da história de Israel foi no momento de transição. Então toda vez que há uma transição de liderança, há um momento crítico, o povo fica meio que disperso. Então Josué, preocupado com isso, no capítulo 24, ele reúne o povo novamente, ele traz a lume toda aquela palavra que foi explicada, que foi explanada durante toda a peregrinação, toda a lei de Deus através de Moisés, ele traz de volta esses ensinamentos diante do povo e ele conclama o povo a fazer uma aliança, renovar a aliança que fora feita anteriormente, e ele conclama esse povo a permanecer nos preceitos, né? E na direção da lei, da palavra de Deus, tá? Para que Deus continuasse ali abençoando e prosperando toda a nação. Então o capítulo 24 é um capítulo muito importante. Tá? E o episódio que eu quero destacar é o episódio da conquista de Jericó. A conquista de Jericó. Eu não vou detalhar aqui, né, para não ficar muito extenso esse vídeo, mas se você quiser saber mais detalhes, existe um vídeo nesse mesmo canal, na playlist Bíblia e Ensinamento, que eu falo sobre essa conquista detalhadamente. Entra lá, assiste lá, né, vai mais ou menos no meio do vídeo que você vai ver que eu vou falar ali sobre as estratégias que Deus deu para Josué para conquistar Jericó. Então assista lá, vai na playlist Bíblia e Ensinamento, tem um vídeo lá que eu estou dando um ensinamento bíblico e eu falo sobre essa estratégia que Deus deu para Josué conquistar Jericó. Tá? Então quero destacar aí esse episódio, dentre muitos episódios. Tem um episódio, por exemplo, que Josué orou e o sol parou e a lua parou, né? Que é um tema de muitas controvérsias, né? Porque dizem, não, porque na realidade o sol ele está parado, é a terra que gira, né? Não vou entrar nesse detalhe agora, porque nós não estamos falando sobre isso, né? Mas existe explicação para isso, tá bom? Então, vários episódios importantes que ocorreram, mas eu quero destacar esse, sobre a conquista de Jericó, tá bom? Muito bem. E, encerrando esse último quadro que eu quero mostrar para vocês, 4 pontos importantes para nós finalizarmos. 4 pontos importantes. Primeiro, depois de ler todo o texto, depois de analisarmos detalhadamente o livro de Josué, nós chegamos na seguinte conclusão. A conquista, ou as conquistas dos hebreus, estavam condicionadas à fé em Deus, e não no seu poderio bélico e a sua superioridade numérica, mesmo porque houve momentos que eles tiveram que enfrentar inimigos que eram superiores a eles, mas receberam vitória porque, segundo todo o texto ali, a gente percebe a mão de Deus operando em todo momento, né? Então, através deles, Deus executou o seu juízo nas nações de Canaã. Segundo ponto, através deles, Deus executou o seu juízo para com as nações de Canaã, que havia chegado já no máximo, no limite daquilo que Deus estava suportando da sua promiscuidade, do seu comportamento ali, né? Terceiro ponto, o cumprimento das promessas de paz e prosperidade dependiam da obediência e observância das leis estabelecidas por Deus através de Moisés. Então, uma vez assentados no território, uma vez que o território foi conquistado por Josué, a bênção estaria sobre as tribos se eles permanecessem obedecendo às diretrizes e os preceitos estabelecidos na lei que Deus dera através de Moisés. E quarto e último ponto, é interessante isso que
Na tipologia bíblica, Josué, ele representa Cristo como o capitão da nossa salvação. Que coisa, né? É muito importante você também fazer uma análise interpretativa do ponto de vista tipológico de muitos eventos que aconteceram no passado. Porque o próprio Novo Testamento, existem textos inspirados por Deus dizendo que tudo que foi escrito para o nosso proveito. Então sempre tem ali um simbolismo, uma tipologia, uma mensagem entre linhas que serve para nós nos dias atuais. É bom que o leitor e o estudioso do livro, mesmo sendo um livro histórico que trata de eventos do passado, entenda que é um livro inspirado. Um livro que Deus determinou que fosse escrito para nos trazer ensinamentos ou ensinar todas as gerações de todas as épocas. Mesmo porque a Bíblia é um livro que nunca fica obsoleto. É o único livro do mundo que ele sempre vai estar atual e serve para todas as faixas etárias e todas as épocas, tá bom? Então faça essa análise aí, ó. Então nós entendemos que Josué, do ponto de vista tipológico, representa Cristo como capitão da nossa salvação, tá? E também como aquele que nos ajuda a vencer as nossas batalhas espirituais, tá bom? Então que você continue fazendo seus estudos e qualquer dúvida, nós estamos à sua disposição. Bons estudos para você e na próxima aula vamos tratar sobre o livro de Juízes. Um forte abraço e Deus abençoe a todos e até a próxima aula.